Boa tarde. Antes de mais, bem-vindos todos a este nosso dia especial. É um 2 em 1. O meu nome é Vítor Simões, eu dirijo a Oeste Respira e hoje, neste dia, como digo, especial, vamos fazer dois momentos bem distintos. Num primeiro momento vamos fazer o Demo Day, ou seja, o que é isto, um Demo Day? Vamos apresentar alguns dos projetos que estão connosco neste momento, já em fase de suficientemente madura para apresentarem a sua ideia em público e irem para o mercado conquistar a região e o mundo. Temos aqui 4 desses projetos. E no segundo momento será o New Day, em que teremos uma nova fornada de 9 projetos que também vão estar connosco nos próximos meses, até um ano, que é o nosso processo de incubação. Cabe-me a mim, só para quem ainda não sabe, fazer uma brevíssima explicação do que, afinal, do que é esta entidade, Oeste Respira. A Oeste Respira nós gostamos de nos ver como um ecossistema, ou seja, nós não somos só uma incubadora, somos um ecossistema onde convivem todo o género de espécies de animais, entre aspas. Temos, obviamente, muito importante para qualquer ecossistema, e estão cá alguns representantes, vocês vão ouvir falar deles, que dão os recursos base. É preciso, digamos, regar o ecossistema, é preciso, na nossa linguagem, ter dinheiro e recursos para que o ecossistema funcione, e por isso um ecossistema sem financiadores base não existe, e 2 desses nossos financiadores base vão dar-vos umas palavras hoje, mas é claro que para nós o nosso foco no nosso ecossistema são as abelhinhas, não é? As abelhinhas, que são os empreendedores, que são aqueles que estão a tentar transformar o ecossistema, a polinizar, a procurar que todo o ecossistema esteja saudável. Como vocês sabem, sem abelhas não há natureza, sem polinização nada acontece e portanto, nós pomos no centro do nosso ecossistema estas personagens. No final do dia, claro que elas permitem que depois a comunidade, os clientes, os utilizadores possam viver e desfrutar da vida de uma forma positiva. Isto é o nosso ecossistema. Os empreendedores são, de facto, empreendedores positivos. Vocês vão perceber pelos 2 momentos o que é isto de empreendedores positivos e de negócios que deixam uma marca positiva no território, ou seja, serviços, produtos que deixem mais do que o que tiram. Para nós isso é muito importante, o ser positivo, o ser regenerativo, e é algo que nós procuramos muito no nosso ecossistema. E pronto, isso é o que nós fazemos. Vou agora passar a palavra a 2 dos nossos fornecedores de recursos, começando pela Portugal Inovação Social, pela Elizabeth Pina, e depois pela CUF, pelo Daniel Rodrigues. Elizabeth, umas palavras. Então, eu sou Elizabeth Pina, estou pela primeira vez aqui na região do Oeste. Queria cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite, em particular aqui à organização, dizer que é um enorme prazer estar aqui convosco e ouvir com certeza as ideias inovadoras que vão ser apresentadas. A Portugal Inovação Social, assim muito resumidamente, é uma estrutura de missão pública de âmbito nacional que, no fundo, mobiliza financiamentos, daí o esquema que o Vítor acabou por apresentar, para, no fundo, a implementação de projetos e iniciativas de empreendedorismo e inovação social. Ou seja, queremos um bocadinho sair fora da caixa. As incubadoras, nós temos 5 estruturas distintas de financiamento e as incubadoras são umas das nossas estruturas que consideramos estratégicas para o desenvolvimento de iniciativas de impacto e de inovação social.
O que dizer? Estamos numa fase um bocadinho aqui quase no final de um ciclo. Tivemos há pouco um aviso aberto aqui para a região centro, houve muitas candidaturas. Ainda não iniciámos a análise. Temos expectativa que ainda neste quadro comunitário possamos ter mais algum reaproveitamento, algum reajuste de fundos, nomeadamente do PO regional, aqui do centro, para apoiar iniciativas que venham a surgir. Há pouco o Vítor dizia-me, pronto, eu vou ser realmente muito breve, que evidenciasse ou que tentasse dizer porque é que as incubadoras são estratégicas para nós no campo da inovação e do empreendedorismo social. E são precisamente por aquilo que vamos aqui ver, e a seguir a mim vai estar já então mais um investidor social, a CUF, são importantes porque, no fundo, mobilizam o melhor que está nos territórios, porque é nos territórios e acreditamos que é nos territórios que está o maior potencial de desenvolvimento, mobilizam apoiando e incentivando, sendo uma alavancagem para ideias de negócio que muitas vezes individualmente não surgiriam, porque eventualmente mobilizam não só os investidores diretos no projeto, mas outras entidades parceiras que colaboram, e é este trabalho em rede que nós acreditamos que dá os maiores resultados e que vai efetivamente construir o tal ecossistema de inovação e de impacto social, mas inovação e impacto duradouro, com sustentabilidade, que saia um bocadinho da caixa, que não vá para aquilo que é mais convencional, que nós estamos habituados a trabalhar, muitas vezes a saúde, o emprego. Muitas vezes podemos conjugar essas áreas quando pensamos, por exemplo, que esta incubadora privilegia também a questão da saúde mental. É possível ir ao encontro desse objetivo de promover o bem-estar, a saúde mental, através, por exemplo, da criatividade, de áreas completamente distintas do que estamos habituados a fazer, sair um bocadinho ou da mera prescrição social ou do acompanhamento de algumas atividades. E foi um enorme gosto para mim perceber que têm aqui um espaço diferenciado, onde precisamente trabalham áreas um bocadinho distintas e em que há o envolvimento aqui dos recursos locais. Agradecer a todos e agradecer em especial e felicitar os empreendedores que vão hoje, em diferentes fases, eu sei, mas apresentar as suas ideias de negócio e de inovação. Pronto, penso que dizer só que podem continuar a contar com a Portugal Inovação Social. Obrigado, Elizabeth. Então, se calhar pegava neste rap de Elizabeth, começar mesmo por dar aqui os parabéns aqui a estes 4 projetos e aos seguintes aqui do New Day que vão apresentar os vossos speeches de seguida. Eu acho que é mesmo gratificante e é mesmo positivo ver este espírito de olhar para um determinado desafio e querer aqui acrescentar valor, como o Vítor aqui dizia, este valor acrescentado que podemos encontrar para resolver determinados problemas. Isso nunca é demais poder realçar e constatar este grande trabalho que fazem e que, ainda sem ter ouvido aqui os speeches e aquilo que vão apresentar, acho que logo à partida merecem esta nota. Agradecer aqui o convite ao Oeste Respira. É fundamental também este trabalho de apoio, de incubação, de dar diretrizes, de dar estratégia, alinhar, partilhar um bocado os desafios de outros empreendedores passados, aquilo que correu tão bem, aquilo que correu menos bem e no fundo ajudar a trilhar este caminho. Isto é fundamental. E na verdade, o meu nome é Daniel Araújo Rodrigues, faço parte da CUF e sou gestor de uma área que se chama Cidadania Empresarial, porque na CUF acreditamos que somos também parte da sociedade. Acreditamos mesmo nesta componente de cidadania ativa que a CUF, no seu quilómetro quadrado, nas comunidades onde está inserida,
pode e deve acrescentar valor, ou pode querer acrescentar valor. E, portanto, aliamos a iniciativas como aqui a Oeste Respira para poder perceber com estes projetos e portas abertas para podermos também conhecer melhor também estes projetos, perceber de que forma é que estamos a resolver determinados desafios, determinados problemas sociais complexos ou ambientais complexos que existem neste território. E, portanto, faz todo o sentido, neste caso aqui na região do Oeste, e em particular aqui com o nosso Hospital CUF Torres Vedras, que temos tido também aqui alguma participação também nesta componente da promoção do bem-estar, que de certa forma, não olhar, e o Vítor dizia muito bem isto, temos que olhar sempre pela forma positiva. Nós estamos aqui a combater as doenças, estamos sim a promover aqui o bem-estar na sociedade, no território, e portanto é fundamental, e agradecer mais uma vez o convite para aqui poder estar, e efetivamente estamos entusiasmados por conhecer estes projetos. Acreditamos mesmo que daqui virão grandes sucessos. Não estou a meter muita pressão, mas acima de tudo disponham, estamos aqui também lado a lado para perceber como o gráfico que o Vítor ali mostrava faz todo o sentido, não só enquanto empresas, não só enquanto organizações, é que efetivamente não chegamos a lado nenhum sozinhos, e aquele gráfico ali mostrava da colaboração, e a colaboração tem desafios, todos nós, nossas relações também somos mais para aqui, mais para ali, mas efetivamente torna-se mais difícil, mas o valor acrescentado onde conseguimos chegar é também ele mais estável, mais perduradouro e mais sustentável. E nesse sentido, acho que devemos sempre encarar aqui a colaboração de uma forma estratégica para poder alavancar cada vez mais projetos e poder acrescentar valor. Portanto, muito bem, vamos então ouvir, que acho que já chega aqui a minha parte de pôr pressão. Só para dar uma nota muito rápida, são de facto 4 projetos. Aquele pessoa que está ali não é o Homem Invisível, ele vai chegar, ele está um pouquinho atrasado, mas ele vai chegar, ok? É um projeto inovador. Então, boa tarde. Podes pôr já o primeiro. Já está assim, mais aqui à nossa imagem. Venho então falar-vos do Festival Cursos. Eu chamo-me Susana Quaresma, sou arquiteta de formação e criadora artística. Desenvolvo a gestão cultural da Associação Corpo Sonoro, que se foca em transformar territórios através de projetos artísticos. E um dos projetos artísticos, que é este que eu venho aqui falar hoje, é o Festival Cursos, que é um festival que nasce deste pensamento mais estruturado sobre o território onde ele é incorporado. O Plano Estratégico de Cultura de Torres Vedras diz-nos que, portanto, é até 2026, mas diz-nos já que 60% das pessoas inquiridas não têm hábitos culturais. O nosso projeto, este festival, pretende dar um bocadinho a volta a estes valores, principalmente numa zona rural, mais a norte, aqui do município. Esta zona é precisamente a zona que abrange estas 4 freguesias, Machial, Ramalhal, Atos Cunhados e Maceira, e são as freguesias pelas quais passa o rio Alcabrichel. Cursos vem precisamente da palavra curso, percurso deste rio, que é o rio Alcabrichel. E o festival nasce desta vontade de querer ligar estas 4 freguesias. No Vale do Alcabrichel existem cerca de 7.000 habitantes pertencentes a grupos vulneráveis, que são os grupos que com que nós pretendemos trabalhar e temos vindo a trabalhar já ao longo destes 2 últimos anos. E o festival traz precisamente esta visibilidade distribuída, neste caso aqui, no território, ligando o interior até à costa. É urgente revertermos esta realidade com o Festival Cursos e com esta possibilidade de nós ligarmos cada uma das freguesias e fazermos mobilizar tanto os públicos quanto os intervenientes
nestas freguesias, nós pretendemos, de algum modo, dar o nosso aporte a que esta tendência seja revertida. Já existem e temos vindo a notar o aparecimento de artistas nesta nossa zona, inclusive de projetos com imenso valor que estão a trazer a população sénior destas freguesias até eventos e espetáculos que decorrem no Teatro Cine. Sinto aqui, já em conversa com a pessoa que desenvolve este projeto, aqui uma outra necessidade que é o trazer de volta, que é ela consegue trazer estes públicos até à cidade, mas como é que conseguimos trazer a cidade até às zonas rurais? E então o festival tenta precisamente fazer isso, fazer esta ativação no território e sensibilizar para a questão ambiental e para a proteção do rio através de atividades artísticas e culturais. Trazendo ou com estes públicos vulneráveis, nós acabamos por criar atividades que não só eles são os dinamizadores, como são os receptores destas mesmas atividades. E vamos entrar agora, este ano 2026, na terceira edição, e nestas duas edições conseguimos não só aumentar o número de dias, como aumentar também o número de participantes e o número de atividades. Nós habitamos as zenhas, os equipamentos que existem, que pertencem ao município, habitamos a natureza, habitamos os largos e habitamos o coração das pessoas, que é o que elas nos têm dito. E então, tal como diz o Heráclito, não entramos no mesmo rio duas vezes, porque de cada vez que entramos nele, entramos de forma diferente. E saímos dele também de forma diferente. Então o Festival Cursos não pretende ser um festival tido como com aquela ocupação tradicional de um dia, 2 dias, mas sim pretende ser, e já tem vindo a ser ao longo deste ano, um festival que acaba por ser um projeto que se desenvolve ao longo do ano. E não só ao longo do ano temporalmente, mas também geograficamente, em que em cada uma das freguesias nós vamos desenvolvendo atividades. Portanto, acaba por ser um festival que irá permitir ao investidor uma visibilidade prolongada e regular ao longo de todo o ano e não apenas cingida a um fim de semana, por exemplo. A nossa equipa é composta por profissionais de diversas áreas, mas contamos acima de tudo com grupos informais, grupos locais, para nos ajudar a criar, a desenhar, a implementar e a desenvolver as atividades que assim propomos para este território que eles próprios habitam. O festival, ou este projeto, tem um custo anual de 30.000 euros por ano, que feitas as contas, portanto, dividindo este valor pelos 7.000 habitantes pertencentes aos grupos vulneráveis, acaba por dar um investimento de apenas 4 euros por cada uma destas pessoas. E relativamente aqui ao futuro, o nosso futuro já começou esta semana, aliás, já começou no início deste ano letivo, porque esta edição, a terceira edição, que se irá realizar no primeiro fim de semana de outubro, teve já a participação destes grupos informais que nos ajudaram a desenhar esta programação. Temos já assegurado a possibilidade de ter a exposição Plásticos Marítimos em dois dos equipamentos que estão nestas freguesias, e com isto nós demos início este fim de semana ao estudo de públicos, que se irá prolongar até ao mês de junho. E soubemos ontem que conseguimos ganhar um projeto europeu em que 2 das associações, portanto uma em Maceira e outra em Ados Cunhados, irão trabalhar com os séniores da Casa do Povo, do Ramalhal. Portanto, continuamos aqui sempre a fazer este intercâmbio entre freguesias.
vou-vos mostrar um bocadinho do que foi o festival deste ano. Tivemos a participação da Banda Filarmónica da Hermejeira. Em Porto Novo tivemos uma sessão de danças colombianas. A Marta é colombiana, bailarina da nossa associação. Tivemos uma sessão de carpintaria para famílias na Azenha do Ramalhal. A estreia de um espetáculo de teatro no Sobreiro Curvo. Uma oficina de chamuças nepalesas na Azenha de Ados Cunhados. Um workshop de Bollywood no Parque Urbano de Ados Cunhados. Coitadinhas, pusemos o vídeo a andar mais rápido para demorar menos tempo. Vão ficar muito cansadas. O Cor do Ramalhal também esteve na apresentação do segundo livro da nossa associação e terminámos com um festival de ritmos da Índia, com um grupo que veio do Porto. E em paralelo, e são estas as atividades que depois acabam por decorrer ao longo do ano, são as atividades que nós acabamos por desenvolver tanto em escolas quanto nas associações locais. Vou passar adiante. Contamos com vários parceiros, tanto municipais, juntas de freguesia, associações locais. A nossa associação não tem um local físico, por isso aproveitamos esta desculpa para habitar os espaços das outras associações. Contamos, da próxima vez, poder ter o vosso logotipo aqui neste nosso slide. Obrigada. Ora, boa tarde, o meu nome é Ana Mamed, sou de Peniche e hoje venho apresentar-vos a máquina de pertencer. Sempre gostei de escrever, no entanto, ao longo do tempo deixei de o fazer. Trabalhei vários anos enquanto investigadora na área da oncologia e, portanto, limitava-me a escrever textos técnicos e científicos. Em 2019, a minha mãe é diagnosticada com cancro e, como devem calcular, senti-me completamente perdida. E eis que foi na escrita que eu me reencontrei. Não como técnica, mas como ferramenta de bem-estar. E na altura surgiu logo a questão, mas porquê é que as pessoas não utilizam esta ferramenta, acessível e económica, porquê é que não a usam mais? E tornou-se claro que, na verdade, a escrita ainda é maioritariamente utilizada em contextos escolares e profissionais, muito associada à técnica e ao desempenho. Deixem-me que vos pergunte, quantos de vós é que escrevem por prazer? Se calhar muito poucos. Tenho ali uma mão levantada. Para além disto, no Oeste, bem como em grande parte do território nacional, há uma falta de ofertas continuadas e acessíveis de escrita acompanhada, que no caso dos jovens é fundamental. O que existe são ofertas maioritariamente pontuais e metodologicamente pouco estruturadas. Tanto no caso dos jovens como no caso dos adultos, a escrita não é utilizada como uma ferramenta de bem-estar e de desenvolvimento pessoal e coletivo. E depois ainda há uma escassez de contextos presenciais de partilha e de criação de vínculo, que é essencial para os séniores, mas que nos dias de hoje, em que a solidão cresce em todas as faixas etárias, é também essencial para os jovens e para os adultos. Então, ficou claro para mim que no mercado há uma oportunidade de utilizar a escrita como prática promotora de bem-estar, através de processos de escrita continuados e acompanhados e baseados na criação partilhada. Foi assim que surgiu a Máquina de Pertencer. É um serviço socioeducativo que utiliza a escrita como prática de bem-estar individual, relacional e social e que pretende contribuir para comunidades mais saudáveis, conscientes e empáticas. Como é que vamos fazer isto? Através de oficinas, em múltiplos formatos, através da formação, essencialmente para profissionais de educação, saúde e de intervenção comunitária, através da mentoria, que não é mais do que o acompanhamento personalizado do processo de escrita, e através da consultoria,
que pretende apoiar o desenho e o acompanhamento de práticas de escrita em contexto organizacional. Em relação à metodologia que vamos utilizar exercícios de escrita criativa, temas-chave, grandes temas de reflexão crítica, práticas de escuta ativa e partilha consciente e uma devolução comunitária dos processos criativos. Como devem verificar, esta metodologia exige que haja uma capacidade de reflexão, de partilha consciente e autonomia emocional. E por isso este serviço é principalmente dedicado a jovens acima dos 15 anos, a adultos e a séniores. Vale a pena também referir que os nossos serviços são personalizados. O que é que eu quero dizer com isto? Os nossos serviços são co-criados com o cliente, tendo em conta as suas necessidades. E nesta fase importa esclarecer o que é isto da escrita criativa. Normalmente, quando ouvimos falar de escrita criativa, associamos à produção literária ou artística. Nós aqui vamos posicionar a escrita criativa como ferramenta de bem-estar. E isto não cai do céu. Nós, para desenharmos a nossa metodologia, baseámos-nos em teorias e em metodologias de intervenção que estão documentadas científica e academicamente e que nos permitiram então criar uma forma de uma metodologia de trabalho. Então, o que é que nos torna diferentes? Neste caso, a escrita vai servir para a criação de espaços seguros, espaços de relação e valorizamos os processos continuados que promovam a criação de laços e a continuação da participação. Cientista uma vez, cientista para sempre, e portanto também é meu objetivo perceber de facto qual é o impacto da escrita no bem-estar das pessoas. Para isso, com o apoio da Academia, vamos certamente documentar e divulgar resultados nesta área. Em relação às grandes áreas de atuação, bem-estar individual, educação e formação não formal, cultura e criação, comunidade e participação, inclusão e acesso. O exemplo que vos trago aqui é de uma oficina roteiro, incluída ali no eixo da comunidade e participação, em que convidámos os habitantes a descobrir no próprio território motivos de inspiração. Aqui outro projeto, o projeto Ferrel 50-50, atualmente em curso. Em Ferrel, este ano, assinalam-se os 50 anos da luta contra o nuclear. A população, na altura, uniu-se contra a instalação de uma central nuclear. E este ano, assinalam-se os 50 anos. Então, nós juntámos crianças da escola de Ferrel com o Centro Social de Ferrel e juntos, em pequenas equipas de redação, estão a construir um jornal em torno do tema e não só. Em relação aos nossos clientes individuais, maioritariamente adultos com autonomia financeira interessados em práticas de escrita acompanhada, clientes institucionais, autarquias, escolas, bibliotecas, IPSS, associações e outras, e aqui trago-vos dois exemplos. O primeiro é de uma formação em escrita criativa que dei no início do ano letivo para cerca de 30 professores do agrupamento de escolas de São Gonçalo, aqui de Torres Vedras. No segundo caso, uma oficina de escrita criativa na Escola Secundária de Peniche, em que utilizámos Camões para falar de bem-estar e saúde mental. Utilizámos os problemas do Camões, o exílio, o amor não correspondido, para falar dos problemas que também os nossos jovens sentem. Portanto, unimos literatura, escrita criativa, bem-estar e saúde mental numa só oficina. Depois, clientes empresariais, maioritariamente na área da educação, saúde, tecnologia, e aqui trago-vos o exemplo de uma iniciativa que realizámos em parceria com a CUF, uma oficina de escrita criativa para doentes oncológicos, de cancro da mama, e este é um exemplo claro de como é que um cliente empresarial pode utilizar estes serviços para os seus colaboradores ou até para os seus clientes. Em relação aos custos, este é um modelo financeiro muito leve, com um investimento inicial e com custos fixos mensais baixos. Em relação às receitas, no primeiro ano os resultados esperam-se que sejam positivos e os resultados aumentam ao longo do tempo. Atenção que a projeção que aqui foi feita foi única e exclusivamente para a região oeste. Portanto, se falarmos no território nacional, os resultados serão ainda mais animadores. Em relação à implementação, no primeiro ano, no ano piloto, queremos trabalhar com 2 a 3 municípios do Oeste, dando primazia a clientes individuais e institucionais, e nesta fase vamos testar a procura, a metodologia, os formatos e a capacidade operacional. No segundo ano, um ano de escala, queremos alargar o serviço progressivamente a outros municípios e vamos reforçar o segmento institucional e entrar gradualmente no segmento empresarial. No terceiro ano, em que esperamos já ter alguma maturidade, esperamos ter uma cobertura consolidada no Oeste, uma oferta completa, formatos estabilizados e a metodologia pronta para replicação
em todo o território nacional. Em relação à equipa, este projeto nasce muito daquilo que é o meu percurso pessoal, académico e profissional, que é uma mistura incomum, diria, de ingredientes. Numa primeira fase, eu vou assegurar muitos dos serviços com apoio externo sempre que necessário. A equipa vai crescer à medida que o projeto for crescendo, naturalmente. E porque acredito mesmo que escrever é pertencer, pergunto-vos, vamos ligar a máquina? Senão não vos vejo a vocês. Está tudo. Estão a ouvir? Dá para ouvir. É só eu encontrar aqui um equilíbrio, só um bocadinho. Acho que vou ter mesmo que me sentar, está bem? Assim está confortável. Boa tarde. O meu nome é Rita Gonçalves e venho-vos apresentar um negócio na área da saúde integrativa com base farmacêutica. Sou licenciada em Ciências Farmacêuticas desde o ano 2008, mesmo ano que abracei a direção técnica da Farmácia Serra, em Serra del Rei, no concelho de Peniche. Ao longo destes anos todos, e continuo a fazer parte da farmácia, ao longo destes anos todos formei-me em várias áreas necessárias à gestão da farmácia, mas também outras paralelas, e finalizei o ano passado, em 2025, em aromaterapia clínica. Ao longo da minha prática, praticamente 20 anos ao balcão da farmácia, o que é que eu venho a perceber? A problemática à volta, em torno do medicamento já não existe. Portanto, há medicamentos, há variadíssimas terapêuticas para as doenças, há acessibilidade ao medicamento porque o número de farmácias está bastante bem distribuído pela população, contudo, não há acompanhamento do doente. E o facto de haver inovação medicamentosa e termos acesso aos médicos e à saúde faz com que aglomeremos várias patologias e aglomeramos várias áreas de intervenção de saúde, contudo, não há ninguém que tenha tempo e disponibilidade para integrar todas estas áreas. E eu, como farmacêutica, vejo que há esta falência no mercado da saúde. O farmacêutico dispensa, dá algum aconselhamento, vigia alguma coisa nos seus utentes mais próximos, mas não tem disponibilidade nem tempo para dedicar atenção necessária ao acompanhamento do doente crónico e também daquele que quer uma intervenção diferenciada na sua saúde. Assim, havendo a nível global, mas especificamente falando no Oeste, havendo uma percentagem acima dos 50% de idosos polimedicados, isto é, que tomam mais do que 5 medicamentos diários, é o significado dos polimedicados, sabemos que o aumento é diretamente proporcional ao número de medicamentos tomados. Portanto, se tomamos mais medicamentos, as reações adversas a essas tomas exponenciam e, consequentemente, temos mais problemas de saúde, mais internamentos, mais ida ao hospital, mais gastos em saúde, mais doença e é uma bola de neve, não é? Continuamos doentes. Paralelamente ao negócio medicamento e à questão do medicamento e do acesso e da toma, há também um mercado novo em crescimento, que são os produtos naturais. Produtos estes que estão acessíveis ao consumidor geral, contudo, não é acompanhado por um especialista na área da saúde. Assim, estamos a acumular problemas de saúde. Está bem? Porque não há uma entidade que supervisione a toma e a reação entre os medicamentos. Assim sendo, vi a necessidade e a oportunidade de criar um modelo de negócio seguro, integral, que integre todas as áreas de saúde, tanto quanto possível, e com segurança.
E nasce assim o conceito de Rita Gonçalves, saúde integrativa, ainda estamos a querer criar um nome, mas que assenta em 3 pilares: a avaliação farmacêutica e tudo o que engloba, desde a toma do medicamento, se está correta, nas dosagens corretas, nas horas corretas, na frequência correta, se é adequado à patologia diagnosticada, portanto, tudo o que envolve o medicamento, a sua toma e o seu benefício, a criação de produtos naturais personalizados, está bem? Tentar, ao longo destes anos, acabei por me ir especializando na produção de medicamentos, algo que está fora do conceito regular da farmácia e do médico, por questões comerciais, financeiras, não é muito viável mantermos a produção na farmácia, mas eu tenho uma visão diferente sobre isso. Eu tenho a visão de que voltarmos ao antigamente, à manipulação personalizada, individualizada, natural dos produtos, leva a uma melhoria de qualidade de vida. Não é? E, no final, a criação de um plano de acompanhamento. O doente ou a pessoa que tem uma intervenção, queira ter uma intervenção na sua saúde, é sempre acompanhado. Não há uma prescrição, uma indicação de qualquer ato. Imagine, a pessoa necessita fazer atividade física. Eu sinto-me na obrigação de supervisionar se essa pessoa faz o exercício físico. E aí entra o plano. Portanto, eu providenciar um plano e acompanhamento. Para quem é que é este serviço? O serviço pode ser, tem dois tipos de beneficiários: os beneficiários diretos, que são os doentes crónicos, e os seus cuidadores, em que beneficiam que alguém supervisione toda a sua saúde e que os encaminhe para as áreas de intervenção mais adequada, para não andarem a ter custos na área da saúde desnecessários. Público em geral, não doente, mas queiram ter uma abordagem mais natural, mais simplificada sobre a sua saúde e a pensar na prevenção, no cuidado ao longo da sua vida. E também os parceiros institucionais, são os beneficiários não diretos e instituições que, de certa forma, acabam por beneficiar não diretamente, mas as pessoas para quem eles trabalham. De um modo geral, este é o panorama da jornada do utilizador dentro do serviço Rita Gonçalves. Vou dar o exemplo. Aqui. Há um primeiro contacto do cliente, depois de questionar o tipo de intenção desse utente, há 2 tipos de serviço: consulta de farmácia natural, há a criação de um produto personalizado, a partir da pessoa tem um problema de saúde, portanto, há a criação de um produto natural terapêutico e entrega de um guia prático. Ou a consulta de saúde integrativa, algo mais global, a pensar a longo prazo, idealmente, na sua maioria, para pessoas polimedicadas, doentes crónicos, é o serviço de consulta de saúde integrativa que permite acompanhar o doente na sua vida e no seu estado de saúde. Há a criação de produtos terapêuticos também e o plano de intervenção. Implementação do tratamento, acompanhamento em todas as fases de tratamento e a pessoa ganha vida. Volta um exemplo para ficar mais percepcionado de como é que trabalho. Dona Maria, polimedicada, todas as doenças comuns das pessoas mais velhas. 3 meses em recorrência a idas à urgência porque tinha sido mordida por uma gata. Uma colega sabia que eu fazia este serviço, encaminhou a utente. Avaliamos, avaliei, produzi o medicamento e o que é que conseguimos ver? Primeiro dia de tratamento, com uma escuta ativa, com estudo analítico íntegro, completo da saúde da pessoa e todas as áreas de intervenção dela, consegui fazer um produto
personalizado com eficácia terapêutica. No primeiro dia, observaram logo a redução edematosa, infecciosa. Quarto, sexto, sétimo dia. Final de 7 dias, uma perna que andava há 3 meses em tratamentos, está o problema resolvido. Porquê? Controlou-se diabetes, aumentou-se a circulação sanguínea, a ativação metabólica, todo o processo foi rápido. Quanto é que isto pode custar à Dona Maria? Este serviço poderá custar entre 50 a 500 euros, porque há o tal acompanhamento. À Dona Maria foram só 50 euros, mas posteriormente, quando ela viu que a perna em 7 dias ficou bem, demorou 3 meses, pensou, não, eu quero ser acompanhada pela Rita. E então tem um serviço de acompanhamento. A nível dos produtos terapêuticos, os preços podem rondar entre os 15 aos 45 euros. É uma média. E então, se falar em valores é importante, falar no impacto não é menos importante. Que impacto é que tem isto para a população? A população do Oeste, o que é que nós vamos ver? Há uma redução de custos diretos no consumo do medicamento, custos, redução direta no número de medicamentos, custos reduzidos ao nível dos cuidados primários, nas idas às urgências, na ocupação dos serviços de cuidados primários. De modo global, estamos a falar deste impacto a nível da redução de custos associados ao medicamento. E para que isto se torne verdade, numa fase inicial, o projeto assenta só em duas portanto, é um modelo híbrido que assenta só no serviço, que é consulta, e no produto, numa fase inicial, e para arrancar, efetivamente, é necessário um investimento na ordem dos 10.000 euros, mas acredito que depois de sustentar e criar um nome, possa vir numa segunda fase a ter a capacidade de criação de um laboratório personalizado, para produtos terapêuticos naturais, personalizado, e aumentar a área de atuação a nível nacional através da formação de outros colegas e profissionais de saúde. Este é o objetivo a longo prazo e, portanto, pergunto se estão interessados em ajudar-me a ajudar muitas Donas Marias, não só no Oeste, mas no resto do país. Obrigada. Aqui, não é? Para a direita? Sim. Ok. Acho que é assim. Exato. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, a todos os parceiros institucionais, também à equipa do Oeste Respira e demais presentes. Eu sou o Ruben Ferreira e a Cláudia não está cá, mas eu vou apresentar em nome dela. O projeto chama-se Mind Flow Hub, Mind porque tem a ver com saúde mental, também tem a ver com ter esse princípio, não só, de continuidade no lugar, e também de Hub, porque é um espaço de cruzamento, um espaço de interseção, um espaço de acolhimento e também um espaço de expansão. Para contextualizar, eu vou dar-vos a conhecer algumas fotografias que têm a ver com o nosso passado e com aquilo que está na base da execução ou do desenvolvimento da ideia. Isto é norte da Europa, Noruega, temos Oslo e temos a primeira fotografia, a Sonheta, é o projeto da ópera, que tem uma cobertura que é visitável, no inverno está cheia de neve. A seguir temos a Karl Johansgata, que é a primeira e principal rua que tem tudo, tem o teatro, tem o Hotel Continental, tem também o parque urbano principal, que depois acaba no Palácio do Rei. Temos o bosque, na sua extensão no verão, com toda a sua profundidade. É um bosque visitável, não é o bosque português, é diferente. E no inverno, também visitável.
e também usado para percorrer, porque eu posso ir de Drammen, que fica totalmente à esquerda de Oslo, até Oslo, de bicicleta, sem me cruzar de forma negativa com um automóvel. Depois temos aqui a água, que é um elemento constante do projeto que estamos a apresentar, porque é importante o lugar, e aquilo é uma baqueria ou uma pastelaria, para quem parece inacreditável, mas é uma pequena pastelaria que fica ao lado numa antiga zona industrial, e isto é constante no inverno. E em baixo temos a neve, que é necessário retirar quando estamos a viver na Noruega de forma constante, e portanto 1,5 metro de neve é igual a ter saúde mental, porque é um esforço de tirar mais ou menos, não sei quantas toneladas, mas bastantes quilos de neve, e isso foca a pessoa, de alguma forma. Depois temos esta pequena vila que demonstra como é que eles pensam, que é uma vila que foi retirada de um lugar e posta aqui para ser visitável e para se perceber o que é o passado. Ali somos nós, mas não tem nenhum contexto específico, a não ser o fiel ou a montanha. E depois temos ali o 17 de maio, que é celebrado de forma muito efusiva, e temos um dos bolos o caca é muito famoso, e os waffles. E isto transporta-nos para uma ideia de que eles têm uma certa simplicidade, e essa simplicidade ou contenção é também necessária na vida. Eu não estive só a falar de fotografias, estive a falar de contexto, e estive a falar de mobilidade, estive a falar de transporte, estive a falar de arquitetura e também estive a falar do lugar. O desafio, dando um contexto mais focado no projeto, é que 65% dos trabalhadores em Portugal têm altos níveis de stress, e a má saúde mental custa aos portugueses, por ano, 4% do PIB, que é cerca de 12.400 milhões de euros. O desafio é lidar com isto. O stress, a produtividade e o isolamento. Stress porque a mobilidade acaba por fazer com que as pessoas tenham altos níveis de stress, porque têm uma mobilidade difícil, e isso tem consequências diretas na saúde, e também há uma espécie de atmosfera de tensão no trabalho. Acho que isso é bastante reconhecível em Portugal. E depois isso tem um custo de perda de produtividade nas empresas, e para as pessoas há o risco de burnout, e impede o estabelecimento e também alcançar metas muito rigorosas ou criteriosas. Há também a questão do isolamento, uma vez que há esta ideia de que podemos fazer co-work, mas podemos estar fora e podemos estar em casa. Então, organizar isto é necessário, porque a solidão profissional é uma realidade, e, sobretudo, fora dos centros urbanos. E isso cria uma espécie de desconexão ou de distância entre colaboradores, a equipa executiva e depois o centro da decisão, e isso depois tem custos nas empresas. O modelo contemporâneo para o futuro em Portugal é que 42% das empresas planeiam ter espaços de cowork nos próximos 3 anos. Os nómadas digitais são uma realidade, quer em Portugal já há bastante tempo, e Torres Vedras é um concelho onde há um maior crescimento no trabalho remoto. O novo modelo de trabalho que propomos é focado nos resultados, portanto, há um desenvolvimento do potencial das pessoas num ambiente sustentável, focado na saúde mental destas, de forma produtiva, e a comunidade é um fator essencial para que esta construção seja, de facto, fruto do ambiente, mas também possa ser enriquecida pelo ambiente. O Mindflow Hub, traduzindo para português, Trabalho Integrado e Bem-Estar, propõe, assim, que seja um espaço de co-work, que tenha saúde mental e bem-estar, que isso seja proposto não só pelas práticas ou por aquilo que acontece no dia-a-dia, no cotidiano, mas também pelo próprio espaço e pelo lugar. Portanto, está desenhado dessa forma. Portanto, produtividade consciente e depois dinâmicas de comunidade e o lema, uma nova forma de trabalhar.
a Cláudia, que é psicóloga, que tem sido gestora de investigação e de recursos humanos, que no Hub vai ter a função de gestão, inovação social, de comunidade e bem-estar. Eu, que sou arquiteto, que sou professor e investigador do Centro de Investigação de Arquitetura e Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura, no LabIarc, e, portanto, tenho alguma experiência de desenho e de construção e também vou gerir o espaço. Qual é o nosso público-alvo? Nómadas digitais, profissionais independentes, startups e PMEs, empresas e instituições. E quais são os benefícios de estar ali? As pausas ativas é uma das coisas mais importantes, um dos temas a destacar, e depois a produtividade, que depois se substancia na redução do stress, no bem-estar e saúde mental integrados na rotina de trabalho, com sessões e práticas incluídas nas pausas ativas, como o yoga e o mindfulness, com um programa estruturado que mede aquilo que está a acontecer, de forma a que se possa atuar para poder desenvolver de forma dedicada não cada um dos colaboradores, mas cada uma das pessoas que ali está em comunidade, e para que isso possa ser suportado e sentido que há uma espécie de ligação, e depois com pacotes de coworking e bem-estar para médias e grandes empresas. Isto de uma forma mais ampliada ou expandida. Portanto, temos o B2Consumer e o B2Business, o trabalho consciente individual e para empresas, objetivo proporcional, redução de stress, aumento de produtividade, retenção de talento no território, criação da comunidade profissional no Oeste, e a ideia de 40% das receitas para 70% da ocupação. E temos numa fase inicial, e tudo o que estamos a ver é uma perspectiva conservadora, de 23 a 30 lugares, para começar. Esta é mais ou menos a forma como se reparte e como vai acontecer. Portanto, sessão de grupo de produtividade consciente, sessão de mentoria, pausas ativas, masterclass e talk especializada, parcerias, para haver uma espécie de segurança no acesso à saúde também, e ginásio e outras atividades. Depois o yoga, que já mencionei, a sessão de coaching, psicologia, as refeições saudáveis, as masterclasses especializadas, e depois na parte de business para as empresas, uma coisa mais ampliada relacionada com o bem-estar corporativo, com retiros de produtividade e com jornadas de equipa. Isto é uma ideia de custos iniciais, de custos e de como é que poderá ser financiado, e, portanto, com dois princípios: estrutura financiada pelo cowork, portanto, programas de bem-estar, comunidade de impacto social acessíveis e escaláveis, e depois volume maior de receitas destinadas às pessoas, isto é, a receita é aplicada no Hub e desenvolve o projeto para este se expandir, de alguma forma. Portanto, estes são os números conservadores. E isto concretiza-se no Conselho de Torres Vedras para beneficiar pessoas e organizações. Esta é uma imagem no local e temos aquilo que o local proporciona e que te liga ao segundo slide, e que tem a ver com a paisagem, que tem a ver com o lugar, que tem a ver com a estruturação do lugar, com a sugestão de práticas e de bem-estar e saúde mental que o lugar propõe, e, portanto, não é só o calendário das sessões, do que quer que seja, mas também é o lugar que depois proporciona esta ligação, que é fundamental para poder desenvolver ou fortalecer a comunidade profissional aqui na região Oeste. E é isto. Obrigado. Ora, antes de mais dar os parabéns, eles 4 sobreviveram e chegou o nosso candidato de surpresa.
Agora, antes de passarmos um breve intervalo, eu ia também agradecer a todos os que estão presentes, em particular a determinadas entidades, nomeadamente aqui à Agência Investir da Câmara Municipal de Torres Vedras, ao diretor de marcas do INPI, o Instituto Nacional de Marcas e Patentes, à Patrícia Aguiar, aqui da Caixa Agrícola de Torres Vedras, ao setor da educação da Câmara Municipal de Torres Vedras e os restantes que acabaram por conhecer, dar também nota aqui ao Rui Braz, aqui do Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras, e também ao Gerardo Antunes, da produção musical, penso eu. Peço desculpa se me enganei. E a pedir neste momento o vosso contributo para dar aqui a estes projetos o feedback sobre aquilo que retiveram sobre os seus projetos. Poderem fazer aqui alguns comentários, porque acreditamos que esses são essenciais para o crescimento deles e para que eles levem daqui o início da segunda jornada, que será de facto começar a comercializar e a fazer estas reuniões com parceiros e clientes e... Pensava que ia já fugir, Susana. Portanto, não sei se algum está disposto a dar este passo de partida. Esse passo de partida, é o ponto de partida, queria dizer. Então, olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns por estarem aí. Da minha experiência, sei que é sempre um momento de bastante tensão e de outros projetos que nós vamos acompanhando, mas dar-vos os parabéns pela apresentação. Sei que também tiveram um trabalho prévio para estarem aqui. A apresentação, foram concisos, passaram a mensagem, eu acho que isto é importantíssimo. Deixava uma sugestão de nós fazermos os comentários sempre após uma apresentação, porque depois agora é difícil a gente saber. É estratégica. E para a gente não comentar muito, por isso é que agora eu iria para o Mindful, eu só falava no Mindful. A Rita, deixar aqui... Rita, não é? Rita, peço desculpa. Só a questão, eu estou depois com a agência Investir, estou muito ligada a licenciamentos e por isso muitas das minhas questões, as ideias são todas fantásticas. Às vezes a questão é a viabilidade económica, que eu posso falar mais, ou a questão de licenciamentos. A parte natural, eu não estou tão, quando tenho a parte mais de licenciamentos, vamos sempre para é sempre com produtos farmacêuticos ou assim. Esta parte do licenciamento, como é que isto é ultrapassado? Quem é que faz-vos a fiscalização? Curiosidade e de certeza que está pensado também pela sua área. É só falar. Está-me a ouvir? Melhor do que Eu estou a ouvir estava? bem. Não é só falar. Mas está-me a ouvir bem. Então o que é que acontece a nível nacional? Agora já está. Então o que é que acontece a nível nacional? A indústria farmacêutica, mais perto, a indústria farmacêutica nos últimos anos, a nível mundial, monopolizou o mercado do medicamento. Não está aqui ninguém, aparentemente, que ainda tenha sido consumidor... Não vou falar mal da indústria, não é? Mas dos antigamente, portanto, há 60 anos atrás, 90 anos atrás, há um século atrás, nós íamos à farmácia e era a pessoa que estava lá, que ia ao frasquinho, tirava um bocadinho de um bocadinho de outro, e este era o conhecimento farmacêutico. A indústria veio deste conhecimento. O que é que acontece? A partir do momento que a indústria não pode patentear um produto porque ele existe natural na natureza, passo a redundância, não há interesse em trabalhar o produto. Então, a farmacopeia, nos últimos 30 anos, no boom industrial, limpou todo o conhecimento que tinha para trás e focou-se na produção industrializada. Portanto, a farmacopeia portuguesa passou a ser a produção industrializada em modo individualizado na farmácia. O que é que acontece? Deixou de ser viável. Hoje em dia temos 2, 3 farmácias manipuladoras, não é? Porque não há interesse. A indústria farmacêutica não tem interesse em alimentar isto. O mercado de farmácia não tem interesse. O mercado de medicina também não há interesse, porque é mais rápido a prescrição, porque há mais interesses na prescrição. É um conjunto.
Conclusão, o Infarmed, a entidade que me regula, e a Ordem dos Farmacêuticos, nos últimos 30 anos, não olharam para a farmacopeia. Não há manipulação de óleos essenciais e produtos vegetais. Há um conjunto, e estamos limitados a trabalhar aquilo, porque não houve investigação, desde há 40, 50 anos atrás, nesta área. Portanto, a eu vir pôr este produto no mercado, eu saio do ramo farmacêutico, adeus farmácia, e crio uma área de produção natural. E isso é o Infarmed não se coloca nisso. O nisso. Infarmed diz-me adeus, pronto, agora és terapeuta, fazes produção natural e estás neste ramo. Pronto, uso o conhecimento farmacêutico, a base farmacêutica, a ciência farmacêutica, não é? Porque a ciência evoluiu, efetivamente, agora já se percebe porque é que aquele produto natural faz efeito, e é com isso que eu trabalho, é com o conhecimento científico daquele produto natural. Ok. Pronto, a minha questão é assim, bem, licenciamentos, pois normalmente vamos sempre para licenciamentos industriais, até, até alguém que faz sabonetes, etc., passa por mim porque tem que fazer este tipo de licenciamento. E eu assim, bem, como é que isto aqui se regula? É claro que eu não vos sei dar esta informação, teria que estudar também, mas aqui estarem sensibilizados também para esta questão, mas percebo que está e dado o seu conhecimento também. Mas parabéns pela iniciativa e pela forma como expõe também tão certa da informação que está a prestar e quando estava aqui, na apresentação. Relativamente ao Mindflow Hub, eu coloco aqui algumas questões sobre o cowork. Dada a realidade que nós temos, eu acho que a nível nacional, não é só aqui, Torres Vedras, claramente os coworks não funcionam como coworks, são coworks, mas são salas de trabalho individualizadas, e coloco esta questão também. Ainda agora estive com uma incubadora grande de Lisboa, a semana passada, e estávamos a partilhar isto. Lá eles é a mesma coisa, o cowork é algo que não funciona, as pessoas querem os seus espaços. Eu percebo que o conceito é isto que querem, é a partilha, é isto, é o bem-estar também das pessoas que faz isto, mas até que ponto é que a viabilidade económica depois é concretizada? É um comentário, uma questão. Como é que vai ser concretizado? A cultura do trabalho em Portugal, quer dizer, está em mudança, não é? Como em todos os lugares, mas aqui a questão do cowork não funcionar, quer dizer, nós é que vamos fazer o negócio, portanto, o negócio vai depender de quem implementar as medidas. Obviamente que pode não haver aderência, pode haver este risco, não é? Há este risco de não haver aderência a uma ideia, mas isso é o risco de qualquer ideia. E, portanto, o que nós vamos tentar fazer é transformar ou contextualizar a necessidade das pessoas e depois proporcionar o espaço e também os serviços que permitem a essas pessoas poder perceber, pela experiência, que aquele sítio é importante para elas, ou passa a ser importante para elas, e que a relação custo-benefício passa a ser fundamental. Poderá haver alguma relutância no início, mas quer dizer, a cidade está a expandir-se já há mais de 20 anos e o custo da habitação aumentou brutalmente nos últimos 10. Portanto, não vai haver só um hub, vai haver vários e há espaço para todos e todos serão diferentes e o município tem também, vai contabilizar isso na questão da mobilidade, que é fundamental e que nós vamos buscar. Quer dizer, o hub existe porque as pessoas precisam de espaço para trabalhar. E as pessoas precisam de espaço para trabalhar porque, no caso português, não têm espaço para estar em Lisboa, não têm disponibilidade financeira, não querem estar porque há muito stress, etc, etc, etc. Portanto, a partir do momento em que isto é uma realidade e a partir do momento em que se for colocado um comboio urbano em Torres Vedras, esse movimento que já existe e que está a expandir-se para além de Torres Vedras, vai ser ainda maior. Portanto, a minha pergunta é como é que, a nível de infraestruturas, isso vai ser pensado de forma a conseguir conter este movimento, porque não vai parar, vai continuar, a não ser que haja uma crise mundial e então, de repente, há uma terceira guerra mundial. Mas eu não me parece que isso vai acontecer dessa maneira.
Portanto, o Hub vai tentar contextualizar-se nesse espaço de inovação, que é isso que temos que arriscar, e, portanto, é por isso que o sítio existe, o sítio está à vista, aquilo é real, aquilo é para acontecer e já está a ser tratado. É na cidade mesmo? É na Carvoeira. E, portanto, é para acontecer, quer dizer, nós não temos dúvidas de que vamos ser bem-sucedidos de uma determinada maneira. Agora, se formos muito bem-sucedidos, quer dizer, na prática, depois, obviamente, podemos pensar numa expansão. Mas o risco, eu não tenho nenhum receio do risco que tem a ver com a questão das pessoas quererem eu quero o meu escritório. Porque a questão do meu escritório já acabou. E quer dizer, basta sair um bocado daqui para perceber. Eu percebo que é um caminho que temos que o fazer, mas a realidade é que o meu escritório é aquilo que as pessoas querem e nós vemos os espaços aqui na cidade. O que é que acontece e como é que tiveram que se adaptar e ainda continuam. Mas agora fez-me lembrar uma coisa, é que nós o que estamos a propor é a ligação à natureza e isso tem a ver com a nossa experiência, eu há bocado não falei, porque não dava para falar disso, a nossa experiência de 10 anos de Noruega e, portanto, a minha e da Cláudia, tem que haver uma ligação ao lugar para haver depois outras coisas. E, portanto, as pessoas têm que se ligar àquilo tem que estar impecável, qualificado, etc. Tem que ser interessante, têm que gostar e depois, obviamente, que pensam o custo-benefício, pensam nessa relação e depois, eventualmente, ficam. E depois pensam que agora vou fazer isto e vou fazer aquilo. É todo um conceito que vocês têm dentro do vosso projeto. Mas pronto, parabéns aos 4, gostei muito dos projetos todos. Obrigada. Sim, então já agora eu apresento-me. Sou André Rebalo, trabalho no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o instituto onde se faz o registro de marcas e a proteção das patentes. Portanto, a minha presença aqui é muito nesse contexto e desde logo disponibilizando-me para, se ainda não tiveram a iniciativa de proteger as marcas e se sentirem que isso faz sentido no âmbito do vosso projeto, pois eu disponibilizo aqui o meu contacto, que é o Este Respira tem, e poderei facilitar o acesso a toda a informação, explicar procedimentos que são relativamente simples, mas que ainda assim, se a pessoa estiver a investigar por si própria, pode demorar mais algum tempo. Portanto, tudo o que o INPI e eu próprio pudermos ajudar, nem que seja uma pequena parte, para o sucesso dos projetos, pois contem connosco. E é essa a minha mensagem profissional, técnica, que é nisso que eu posso ajudar. Tudo mais é como consumidor, e fiquei sinceramente impressionado por todas as apresentações em áreas diversificadas e que me cativaram todas elas. Portanto, eu seria cliente de todos os projetos e, portanto, desejo sucesso a todos e reitero a minha disponibilidade. Não hesitem, caso tenham alguma dúvida sobre as vantagens de proteger a marca, os procedimentos, tudo o que seja, através da Oeste Respira, o canal está aberto para o INPI e para mim próprio. Portanto, era esta. Olá, boa tarde. Antes de mais, que aqui assim um bocadinho de surpresa, fui apanhada ali à entrada para dar feedback e vou fazê-lo com todo o gosto. Primeiro, dar os parabéns por acreditarem. Acreditarem e terem energia suficiente depois para traduzirem aquilo que são as vossas ideias, projetos ou sonhos aqui para nos apresentarem. E eu vou começar, se calhar, do fim para o princípio, que é o que tenho e o que eu acho que posso aqui, o feedback que posso dar ao Mindflow Hub. Para mim, que estive a assistir, acho que se trabalhar um bocadinho mais na proposta de valor, o que é que realmente vos vai diferenciar, se são os breaks, as pausas, se é o contacto com a natureza. Acho que o projeto tem que ser apresentado de uma forma em que haja uma paixão quando se vê, quase como se vai comprar uma casa e apaixonamos-nos pela vista e não pela casa em si. Acho que
tornar essa vossa visão do contacto com a natureza algo que seja perceptível para quem está a ouvir o projeto, pode fazer a diferença e a conquista de alguns potenciais clientes. Porque a tendência pode existir, mas é difícil forçar alguém a ir para um espaço que se não estiver traçado aí. Eu muitas vezes acho que digo que é uma questão de segmentação. Não é para quem quer o escritório individual, é para quem procura o contacto com a natureza ou aquelas pausas estratégicas ao longo do dia. Portanto, seria esse o meu feedback. À Rita, surgiram-me aqui 2 pontos. Por que não focar na parte da prevenção e não tanto num segmento que já vejo aqui mais de saúde e de cura, ou até numa parceria com a indústria farmacêutica, que acredito que estará atenta às tendências, e as tendências do consumidor é também para procurar, às vezes, equilíbrios entre aquilo que é a medicina tradicional e novas abordagens, quer seja na parte da alimentação, quer seja aqui na utilização de produtos naturais. E isso pode ser uma abordagem a um caminho um bocadinho mais gradual e não tão dramático de ter que desistir da parte da farmácia, até porque se calhar acredita muito mais do que eu, mas eu acho que são caminhos que se devem ser feitos paralelos. A medicina tradicional e a medicação, provavelmente, para determinadas situações, são realmente necessários e eficazes. E isto, às vezes, pode cair num caminho um bocadinho de maior risco para... Se calhar na apresentação não fui o suficientemente explícita, mas em nenhuma altura eu me proponho a retirar medicação sem conversação com o profissional, sem apresentação de, olha, imagine que detecto a não necessidade de um medicamento ou que esse medicamento, por sua vez, está a provocar um problema de saúde que o prescritor não teve sensibilidade ou percepção para isso. Faço uma carta, encaminho ao colega para alertar para a sensibilidade daquela situação. Mas em situação alguma, medicação de prescrição médica obrigatória, eu intervenho. Eu vejo se é bem administrada, na sua frequência, necessidade, dosagem, porque há um erro muito comum no uso do medicamento. Sim. E quando vejo falhas ou não necessidades, faço o alerta para a pessoa indicada, está bem? Ter isso sempre muito... Porque aqui o objetivo não é... E outra coisa, no acompanhamento e no plano, não tem que ser implementado terapêutica natural, está bem? Eu não deixo de ser farmacêutica, portanto, o medicamento existe na minha concepção de terapia, está bem? E o problema efetivamente existe. Que só uma à parte, a minha mãe tem Parkinson e, portanto, eu percebo perfeitamente o que é, não é só 5. Se calhar são 3 vezes isso. Eu não quis estar aqui a dar o meu exemplo, está bem? Eu tomava 15 medicamentos, eu sou polimedicada, sou doente crónica, com muitas patologias autoimunes, tomava 15 medicamentos há 5 anos atrás. 15 diferentes. Exato. Está bem? Hoje tomo 4. Continuo a tomar medicamentos, continuo a tomar estes 4, porque tenho a noção e o conhecimento de que não há forma de eu controlar a minha saúde se não tomar estes 4. Sim. Não, isso... Mas faço toda outra terapia natural e que hoje estou muito melhor em comparação. Sim. Eu muitas vezes gostava que isso pudesse ser realmente aplicado. Eu que já fui também cliente premium da CUF durante um período. Só por curiosidade, isso também não era para ser abordado, mas eu pensei em criar este negócio porque eu fui intervencionada na Alemanha, dentro de um hospital,
com quimiotipos, que é isso que eu uso, são quimiotipos. Em Portugal chama-se aromaterapia clínica, e por isso é que eu pus aromaterapia clínica, não é aromaterapia, é quimiotipos, é ir à substância química com efeito terapêutico dentro da planta natural. Eu fui tratada para a doença que tenho em meio hospitalar na Alemanha. Pois. Em substituição ou em complementariedade à terapia normal. E eu tive que saber aquilo. E, portanto, a partir daí nunca mais deixei de estudar. Sim. Pois, lá está, é esse trabalho Portanto, em conjunto isto vai com a chegar medicina. cá, está sim. bem? E isto já é feito. Eu não estou a criar nada de novo. Quer dizer, algumas coisas se calhar sim, mas isto é feito noutras partes do mundo, mas... Talvez a unidade de CUF aqui de Torres Vedras queira. Sim, isto é prática em alguns hospitais, mesmo em Portugal, está bem? Normalmente hospitais privados, porque são muito mais abertos a este tipo de intervenção, mas sim, isto faz-se em alguns países desenvolvidos do mundo, está bem? E esta é a tendência, eu acredito que esta seja a tendência, está bem? Ok, tá. Relativamente aqui à máquina de pertencer, gostei muito. Não cheguei a perceber se era uma metodologia ou se há algum tipo... essa parte para mim não foi clara, mas o que é para mim muito claro realmente é o benefício da escrita, não só para a concretização de objetivos, que às vezes são sonhos, e que é até uma das práticas de mindfulness, não é? A questão do journalism e tudo mais, como até da concretização ou da parte mais mental, que às vezes se nós escrevermos é como quase se nós falarmos com o outro, os problemas ganham uma dimensão diferente. Tenho aqui muito mais nada a acrescentar, gostei muito e acho que é um projeto que devia começar o quanto antes junto das escolas para ganhar, lá está, o hábito, para se ganhar o hábito. Já não sei qual é que foi exatamente o projeto que falou em hábitos, mas que tem que se repetir para eles ficarem enraizados. Muitos parabéns. Do festival, pois, qual é que tem sido? Vocês já fizeram várias vezes, não é? Como é que tem sido o financiamento? Percebi que era ao longo do ano, mas... Sim, nós nas duas primeiras edições, portanto foi em 2024 e 2025, nós temos conseguido ter financiamento da CCDR-LVT e aqui do município. Portanto, como o festival é pequenino e assim foi durante estes 2 anos, portanto o financiamento não tem sido necessário ser assim tão elevado quanto esta proposta que nós agora desenhamos aqui. Agora para 2026 começámos então a estender, a prolongar os projetos para além do primeiro fim de semana de outubro. E é assim que pretendemos fazer daqui em diante, até inclusive encontrar aqui 2 balizas temporais, uma no fim de setembro, que é em que se comemora o Dia do Rio, e outra no início de junho, em que se comemora o Dia do Mar. Portanto, ter aqui este ciclo, que acaba por ser também um ciclo letivo, e que, por ser ciclo letivo, ajuda-nos a fazer a desenvolver as atividades paralelas, sempre nesta temática da sensibilização para a sustentabilidade e para a proteção do próprio rio, que está muito presente na vida das crianças e nos percursos que elas fazem ali naquela zona. Portanto, acaba por ser um ciclo temporal que nos ajuda aqui em muitos a chegar a estes grupos vulneráveis. Depois, nos restantes meses do ano, são meses de preparação, lá está, de candidaturas, de preparação de projetos, porque depois a associação também faz criação artística e criamos espetáculos. Portanto, será depois um período mais não é de mesa, porque a criação de espetáculos é fora da mesa, mas já com outro projeto, sim. Obrigada a todos e quiçá, Raquel, um dia destes Caixa possa ter alguma linha de financiamento com vantagens competitivas para estas coisas.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado ao Este Respira pelo convite para estar aqui. É a primeira vez que eu estou neste... O meu nome é Rodrigo Ramalho, sou diretor do Departamento de Educação e Atividade Física do município de Torres Vedras e é a primeira vez que estou neste papel de comentar propostas de negócio. Sinto-me assim um pouco como no Lago dos Tubarões, não é? Eu não sou tubarão, tenho muita pena de não ser também, é um bom facto. Eu centraria os meus comentários em dois projetos, o projeto Cursos da Rita e o projeto Máquina de Pertencer da Ana. Teria também comentários, mas também temos que ser um pouco práticos. O primeiro projeto, o projeto Cursos, a Rita depois acabou por explicar um pouco mais, eu não tinha percebido na sua apresentação qual seria o envolvimento das escolas na preparação do evento, porque o evento tinha 2 dias... Susana, peço desculpa. Exatamente, peço desculpa. Susana, peço desculpa. Susana Correia, peço desculpa. Qual seria o envolvimento das escolas? E, de facto, sendo em outubro, é muito difícil envolver as escolas nesse trabalho, porque eles acabaram de chegar, ainda não se sentaram sequer, não é a altura de os envolver, mas em junho permitirá, com certeza, fazer um trabalho ao longo do ano, que não tem que ser intensivo, mas pode ser ao longo de todo o ano, e que permita depois, no festival, apresentar trabalho feito em contexto escolar, mesmo que intergeracional, envolvendo a comunidade fora da escola. Isso pode ser interessante, pode acrescentar eventualmente valor ao projeto, mas se calhar eu já estava depois nesta questão que a Patrícia colocou, eu percebi que se calhar já tem isso pensado dessa forma. Já começámos a fazer este ano, okay. Foi, portanto, como eu sou de Lisboa e vivo aqui em Torres Vedras há 3 anos, e então abrimos cá a nossa associação em Ados Cunhados, e este ano conseguimos nos candidatar a um apoio anual da Câmara Municipal, e então é com esse apoio que estamos a fazer já o projeto a desenvolver-se ao longo do ano civil, tem que ser desenvolvido no ano civil. Pronto, e então para isso nós estamos aqui a fazer estas atividades tanto com escolas quanto com grupos séniores, que depois acabam por integrar alguns dos projetos que vão às escolas de 2 formas diferentes. Uma é, nós levamos os projetos que criámos, por exemplo, no ano anterior, como eu referi, nós vamos lançando os livros da associação cujo tema também vem não só da memória, como por exemplo o primeiro livro era sobre um rapaz que crescia no seio de uma família de moleiros, portanto temos aqui diversas azenhas e traz aqui um bocadinho da tradição. O livro que lançámos o ano passado é de uma menina que cresce na praia, portanto ela acaba por se desenvolver todas as suas etapas na praia e no final ela acaba por ser uma grande protetora da natureza e dos mares. Portanto, estes são alguns dos projetos que nós vamos levando às escolas durante o ano letivo. Fora do ano letivo, portanto, naqueles tais meses em que a associação vai também fazendo a criação artística, nós temos uma parceria com a ASPA, em Ados Cunhados, que é uma associação que também desenvolve precisamente esta parte das atividades de ocupação dos tempos livres das crianças das escolas ali na zona, e o ano passado, em parceria com a Promemória, que é uma associação de Ados Cunhados, desenvolvemos um projeto intergeracional que levava a estas crianças alguns dos jogos tradicionais que os séniores da Promemória ainda se lembravam, e então estivemos a fazê-lo com eles. E este ano temos que entregar entre hoje e amanhã uma nova candidatura à CCDR, mas cujo objetivo é, com estas mesmas crianças, com estas mesmas que já não são as mesmas, mas com as crianças da ASPA, com a parceria que temos com a ASPA, criar 3 residências artísticas com um músico, serei eu, uma bailarina e um artista plástico, em que nós, através da reciclagem, iremos criar uns estandartes e toda uma performance em torno do que é isto da importância da sustentabilidade e da proteção do nosso rio, que para quem é da zona e mesmo para quem não é da zona, sabe que tivemos aqui o Alcabrichel e o Cisandro foram muito fustigados com as tempestades em algumas das suas freguesias, e muito também disso se deveu a alguma da falta de proteção e limpeza que vai acontecendo
por inúmeras razões aqui à volta. Mas pronto, vamos ocupando assim duas frentes. Com os séniores, ou os séniores participam enquanto ativadores e mediadores das atividades, ou os séniores acabam por usufruir eles próprios de algumas das atividades. Muito bem, e percebi que também está a pensar a questão da diversidade cultural, curiosamente, pelo menos em 2 destas 4 freguesias, há uma enorme diversidade cultural que é importantíssimo trazer para este projeto, que vai enriquecer e vai trazer muito valor acrescentado. Não é fácil, acredito. O ano passado não foi fácil, porque o que eu sinto ali naquela zona, talvez aqui na cidade seja um bocadinho diferente, mas naquela zona é uma população muito fechada, mesmo as que estão integradas em associações. A própria associação com quem nós trabalhamos o ano passado é muito fechada, e tanto que nós achávamos que íamos conseguir ter, pelo menos público, em algumas das atividades, mais público, e não conseguimos. E o público estava lá sentado, lá ao fundo, como habitualmente no Parque Urbano, a conversarem. Não é muito fácil, acho que é preciso mais parcerias aqui locais para que tal aconteça. Com certeza. Eu estava a falar até especificamente de povos vindos de outros locais. É isso que eu estou a falar também. Ok. Sim. Parabéns. A propósito de coisas difíceis, a Ana está-se a meter numa missão muito difícil, não é? Eu sou um leitor e leitor de papel, não é leitor de ecrã, não gosto de ler no ecrã, leitor de jornal e de livros em papel, pronto, é isso que me dá gozo, isso dá gosto. E quem lê escreve mais ou menos, mas eu deixei de escrever já há muito tempo, porque neste momento não preciso, porque a inteligência artificial faz-me isso, não é? Quase. Certo. Eu estou a simplificar um bocadinho, mas e depois poupo horas e horas de trabalho recorrendo com consciência e como deve ser essas ferramentas. Escrever ajuda imenso a organizar o pensamento, não é? Nem que seja por isso, a parar para pensar e fazer as coisas com o tempo que nós precisamos, eu acho que é fundamental de facto. Imagina que cada vez haja menos essa consciência da necessidade de escrever desta forma natural, em vez de recorrer a ferramentas que nos ajudam imenso o dia-a-dia. Eu reconheço isso e, portanto, confesso, meia culpa, utilizo isso muito, porque em vez de demorar 1 hora, demora se calhar 2 ou 3 minutos, não é? Eu acho que há lugar para tudo. Esta é a velha pergunta, fazemos sempre esta pergunta. Eu costumo dizer que experimentem chegar a um ChatGPT ou outra ferramenta e peçam-lhe um poema. E depois analisem. Rapidamente vão perceber que falta ali coração, falta ali alma. Portanto, para questões técnicas, pode funcionar. Mas estas ferramentas não nos vão dar textos que tenham coração. Portanto, sim, a inteligência artificial está aí, nós não vamos conseguir parar. Mas nós estamos aqui a falar de outra coisa, não é? E nas visitas que eu faço às escolas, eu sinto que há uma necessidade, e os próprios professores dizem-me isso, há necessidade de pôr os miúdos a escrever, a pensar sobre. Aqui a metodologia, não sei se vocês repararam, há sempre um tema-chave e depois há momentos de escuta e de partilha. A ideia é escreve, pensa no que estás a escrever e depois partilha e conversa. Aqui a escrita, a ideia é fazer da escrita ferramenta para a relação. Escrita criativa, nós associamos sempre a escrita à produção literária, à artística, como eu referi, mas nós não costumamos, e em Portugal isto não é muito comum, utilizarmos a escrita como ferramenta de relação para nós próprios, lá está, mas depois relação com o outro, porque nós ao escrevermos muitas vezes desenvolvemos o pensamento crítico, a empatia, há aqui uma série de competências. E, por exemplo, ao nível das escolas, os professores dizem-me isto, nós precisamos que os miúdos pensem sobre, sejam capazes de olhar para o outro e desenvolver empatia. E sem dúvida que a escrita criativa e outras ferramentas podem ajudar nisto. Em relação à metodologia, e aproveitando ali a questão, a escrita criativa é algo que não surge agora. Nasceu nos Estados Unidos com este nome e desde então tem surgido enquanto disciplina em várias universidades por todo o mundo. Dou um exemplo, por exemplo, o curso de Medicina na Universidade do Porto tem o curso de Medicina Narrativa que vai buscar aqui à escrita criativa. Há cursos de engenharia já que têm a disciplina de escrita criativa, curiosamente, não é? Pronto, portanto, a verdade é que já há muita documentação
por exemplo, na área do doente oncológico, que é uma área que a mim me diz muito pelo meu passado, já há muito artigo científico que documenta o efeito da escrita criativa em determinado tipo de grupos. A mesma coisa na escola. Portanto, isto não é uma coisa que surge assim do ar. E a metodologia foi proposta tendo em conta aquilo que já existe documentado e bem documentado e já é bem aceito. E agora a ideia aqui é trazer isto para a comunidade, para as nossas escolas, para grupos doentes, para cuidadores. E, portanto, neste projeto que junta aqui educação, cultura e muito mais ingredientes. E relacionamento, porque os nossos jovens cada vez se relacionam menos e estão fechados dentro dos seus pequeninos espaços. Não é? Sim. Muitos parabéns, boa sorte. Obrigada. Eu agora vou fazer o meu papel habitual, que é, já passámos o tempo e agora vamos ser muito telegráficos. Peço aqui só aos nossos 2 investidores para fazerem alguma... Vou ser mesmo muito diretivo, que é, têm direito a uma pergunta cada um. Ok, escolham criteriosamente. Pois, vou optar por isso mesmo, não fazer perguntas. Gostei de dizer que gostei muito, são diferentes. Diria mesmo que podem ser complementares. Estava a pensar no espaço de cowork e no trabalho que pretende desenvolver e dizer que é um orgulho para a Portugal Inovação Social ver sair aqui da incubadora projetos como os vossos. Sim, eu na verdade eu vou ter perguntas para todos, mas se calhar vou aproveitar o do Coffee Break para fazer especificamente a cada um, mas dar os parabéns aos 4 e acho que tenho aqui notas de parabéns. Há aqui coisas que se calhar que agora responderam nas questões, mas se calhar podemos deixar mais claro nas apresentações para também indicadores de impacto que acho que efetivamente podem ser concretizados, mesmo os PNLs, portanto aqui a parte do negócio que também aqui apresentaram acho que pode ser mais clarificada, mas dar os parabéns que claramente cumpriram ali com a pressão que eu pus no início e claramente os projetos estão muito bem encaminhados e acho que sim. Vamos, daqui a bocado já faço então aqui as minhas questões, está bem? Até já. Obrigado. Um rápido coffee break e depois 9 projetos. Não se assustem, os 9 projetos vão só apresentar-se em 1 minuto cada um, portanto, na segunda parte. E até já.